Salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo inédito nesse canal. Aliás, vídeo inédito em meus canais pessoais do YouTube, TikTok, Kawaii. Inicialmente, peço o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Ou siga a página. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Lembrando, pessoal, que deixarei na descrição links de produtos ligados relacionados à minha loja no Mercado Livre, links de produtos com descontos exclusivos na descrição, e também deixarei na descrição o meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo, pessoal? É o seguinte, o homem solteiro tem que entender que será odiado por muitos, né? Ainda mais no Brasil, onde a gente tem uma cultura muito de aparência, né, e de materialismo, né, principalmente por parte das mulheres em si. A maioria, né, tende sempre a associar o homem ao que ele pode proporcionar, né? E quando tu fala sobre essas questões, né, tu acaba mexendo com muitos interesses, né? Tu acaba sendo muito mal visto pelos outros, né? Porque, quer queira ou não, essa parte de relacionamentos, ela converge ali muito com a parte espiritual, né? Eu já venho dizendo há muito tempo, né, que o Brasil vem capengando muito nessa parte, né? Eu acredito que um dos problemas principais hoje em dia no Brasil é justamente essa parte espiritual, né? Muitos, né, a sociedade, de uma forma geral, já vendeu sua alma, né? Já vendeu sua alma. A gente vê muita gente que atua de uma forma psicopática, né? Então é importante, né, que nós, enquanto indivíduos, né, preservemos nossa sanidade mental, né? Inclusive tem pesquisas que dizem que o Brasil está em constante queda nesse sentido de saúde mental, né? E, enfim, também no Brasil existem muitos analfabetos, né? Então são problemáticas assim, pessoal. Eu acredito que principalmente essa questão da educação, não só da educação, né, mas também de repente ali no lado espiritual, tem alguns problemas aqui no Brasil, alguns, né, muitos na verdade, não diria alguns não, muitos problemas que acredito que podem passar muito tempo que não serão resolvidos, tá entendendo? Esse que é o ponto. Agora, por que esse homem solteiro será, tem que entender que será muito odiado, né? Porque, propriamente, um dos motivos já falei aqui, né? Que ele estará mexendo com muitos interesses, porque hoje a sociedade, de uma forma geral, ela está corrompida. Ela está corrompida por conta de uma cultura, né, de o tempo todo um querendo ser melhor do que o outro, né? Até mesmo muitas mulheres, elas vão, né, nesse sentido, né, de querer o tempo todo competir com o homem, de querer propriamente copiar o comportamento masculino, né? E, enfim, esse que é o ponto. Acredito que o problema, pessoal, o problema nesse sentido, né, dessa crise de relacionamentos, que é mundial, eu diria, né? Um dos problemas é por conta o problema maior é ideológico, tá? O problema maior é ideológico. Por quê? Propriamente, as mulheres caíram, de uma forma geral, né? Caíram no conto do vigário, né? Que é o conto do feminismo, né? E isso vai trazer consequência para elas, tá entendendo? Quer queira ou não, o karma é inevitável, tá entendendo? Inclusive eu já até falei em algumas oportunidades na internet, né, que uma das
maiores, né, vamos dizer assim, feministas aqui do Brasil, vive de uma forma hipócrita, né? Porque ela tá ali, né, num relacionamento tradicional, né, que é a Tabata Amaral, né? Enquanto muitas mulheres hoje em dia vivem no feminismo, né? E eu já falei por inúmeras vezes, né? O feminismo é um movimento hipócrita, né? É um braço do comunismo, né? Um braço do progressismo, né? E tem pesquisas que dizem, né, que as mulheres elas tendem a ter esse viés maior progressista, tendem a ser progressista, né? E tem também pesquisas que dizem, né, que apontam, né, as mulheres que estão em relacionamento ou estão comprometidas, elas tendem a virar à direita, né, por conta, acredito que muito por conta, né, um fator por conta dessa figura masculina, né, da presença ali do homem, né? Porque o homem ele tem esse viés mais tradicional, tá entendendo? Ele tem esse viés mais tradicional e isso está caindo numa, numa inconvergência, vamos dizer assim, né? Com o que as mulheres querem, tá entendendo? Hoje elas estão na maioria, tá na maior parte, né, aqueles que compõem o mercado de trabalho são compostos por elas, tá entendendo? E tem uma frase do GK na verdade, Chesterton, que diz o seguinte: o problema, né, do feminismo é que ludibriaram as mulheres no sentido assim de elas terem a sensação de que são livres enquanto servem aos seus empregadores, mas são escravas quando ajudam o seu marido, né? É o que muito está acontecendo hoje em dia, né? Por conta das mulheres, de uma forma geral, estarem em carreiras, propriamente estarem ganhando o seu dinheiro. O que elas tendem qual é a narrativa que elas tendem a comprar, né? De que não precisam de homem para nada, de que os homens estão... elas vão sempre no sentido de criticar. Só vocês verem na internet, pessoal, o quanto de vídeo de mulheres que estão ali julgando os homens, difamando. Isso faz parte de uma agenda toda discriminatória, né, quanto ao masculino aqui no Brasil, né? Vocês veem logo, né, que o quanto que o homem, de uma forma geral, não está valendo muita coisa, né? Inclusive o homem está tipo real, né? Sempre em desvalorização, É só verificar, meu pessoal, né? Por mais que venham alguns falarem assim, porque o problema nesse sentido seria financeiro, né? Não, pessoal, o problema, eu acredito que acima dessas questões materiais é ideológico, né? Claramente muitas mulheres passaram por é só vocês verem, pessoal, o quanto que o feminismo está em todos os lugares. Ele está em séries, filmes, reality shows, enfim, é uma doutrinação em massa, midiática, que é praticamente impossível muito difícil que as mulheres saiam dessa rota, né? Propriamente eu costumo dizer, né, que o jogo do relacionamento aqui no Brasil, ele está viciado, né? Porque propriamente, de uma forma geral, a gente vê que essa questão mais genuína, essa questão de ter mais reciprocidade, de ter respeito mútuo, essas questões foram banalizadas, né? E são questões que são tidas como se fossem piadas pela sociedade, né? Se você acredita, eu propriamente já fui chamado de iludido, já fui chamado de ressentido, já fui chamado de tudo quanto é tipo de situação, né? Mas
de qualquer forma, pessoal, de qualquer forma, é o preço que se paga, né? É o preço que se paga por estar se contrapondo é, ao status quo atual, né? E quer queira ou não, é uma problemática, pessoal, mundial. Pode ver, pode ver que é mundial, né? Eu tava vendo esses dias, né? Ontem mesmo, na verdade, eu tava vendo um vídeo é, de um americano falando sobre a situação, né? Ele estava reagindo a uma mulher ali, né? Que estava falando sobre essa questão mais tradicional, né? E você vê logo, né? Que ela tá num ritmo assim enviesado, sempre no ritmo assim de julgar, subterfugiar o homem, tá entendendo? Sempre no sentido assim de negligenciar, falar que o problema estão nos homens, o problema tá na sociedade que seria patriarcal, né? Agora, não sei onde tá esse patriarcalismo, porque é, qual lei que o homem tem que uma mulher não tem hoje em dia? Estou falando aqui no Brasil, né? Isso a gente pode elencar para outros países também, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? Então hoje em dia a gente está num mundo de aparência, né? Quer dizer, um querendo ridicularizar o outro, né? Achando que é melhor por conta de carro, de moto. Esse que é o ponto, pessoal, esse que é o ponto, né? Esse teu carro, essa tua moto, todo mundo pode ter, se tiver grana, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? É esse que é o ponto, né? Então, sinceramente, é uma narrativa, né, que as mulheres inventam, né, de uma forma geral, para, vamos dizer assim, arrumarem um motivo para ficarem ali perseguindo, discriminando os homens, tá entendendo? A gente vê claramente, pessoal, que essa parada, essa problemática, ela é espiritual. Cada vez mais homens e mulheres estão num apartheid, né? Essas leis propriamente do Brasil foram feitas, essas leis que estão sendo aprovadas constantemente, né? E muito se fala sobre pele da misoginia, são justamente para fazer o jogo do outro lado. O que seria o jogo do outro lado, né? O jogo dos ateístas, né? Dos comunistas, de uma forma geral, onde é o qual homens e mulheres vão se separando e, consequentemente, não se vão formando famílias, tá entendendo? E essa problemática de queda de natalidade, pessoal, ela é mundial praticamente. Alguns países que se sobressaem nesse sentido, né? Mas, enfim, a gente vê claramente que há uma agenda toda anti-homem não só no Brasil, mas em vários países do planeta, né? E os governos tentam o tempo todo ali equacionar essa situação, trazendo soluções que na verdade são ineficazes, né? Porque, novamente digo, pessoal, o problema é ideológico por parte das mulheres. Elas não querem ser mães, elas não querem construir junto com o homem, tá entendendo? Desde o início. Eu já venho falando muito tempo aqui, pessoal, muito tempo falando, né, que o problema é que muitas mulheres hoje em dia querem um cara já pronto. Elas não querem aquele cara do início da corrida, né? Elas não querem construir junto. Não seria uma parada de construir junto, né? Mas, por exemplo, né, não só de construir junto, né? Mas, por exemplo, dos dois seguirem aquele papel, aqueles papéis de gêneros bíblicos, né? Esse que é o ponto, né? Porque muitas mulheres estão se rebelando quanto a isso porque acreditam que seria uma escravidão, né? Mas é só vocês olharem na história, pessoal, que o homem sempre teve esse papel de caçador, de correr atrás, né, de prover para sua família, né? Enquanto as mulheres ficavam em casa ali costurando, tá entendendo? É esse que é o ponto.
essa conjuntura, ela foi assim, trazida aos ventos, né? Aliás, ela foi abolida, né? Assim, um tanto que e chegou numa situação que praticamente não tem volta, tá entendendo? É por isso que eu tendo a acreditar assim, pessoal, que é preciso orar, né? Orar. Eu sei que tem gente que me acompanha que não é cristão, beleza, né? Mas concorda comigo, né? Mas, enfim, eu acredito que a blindagem quanto a tudo que está acontecendo assim de tenebroso atualmente, não só no Brasil, mas também no planeta, é justamente a oração. A oração, né? É lógico, longe de ser perfeito, jamais, né? Mas claramente, pessoal, claramente que hoje tudo converge para que haja esse afastamento, tá entendendo? O tempo todo a sociedade quer ir no sentido de denegrir o homem, enfim, mas propriamente não é, né? Não seria esse o caminho correto, pessoal. Acredito que é preciso entender que é, existe uma problemática ideológica e também a gente vê claramente que essa parte material ela está falando mais alto e por que não, né? Uma problemática hoje em dia, tá entendendo? Quando você fala assim na internet, porque a mulher tem que ser mais casta, né, para o casamento, né? Isso acaba gerando controvérsia, né? Porque propriamente aqui no Brasil a gente está num país muito promíscuo, onde ao qual é, a liquidez ela está dominando, né? Dominando, vamos dizer assim, né? E propriamente o que sustentava relacionamentos mais longevos antigamente, né? Tanto a questão espiritual quanto o respeito aos papéis de gênero, né? Que, novamente digo, né? Essas questões elas estão sendo cada vez mais negligenciadas, né? E quando a gente fala quanto a isso, pessoal, quando a gente fala relacionado a isso, né, a gente mexe com muitos interesses, né? Tu é mal visto, acaba sendo mal visto, né? É, e propriamente, pessoal, também eu tendo a ter uma visão equilibrada, né, de que tanto a solitude quanto o relacionamento, desde que saudável, são bacanas, né? Mas propriamente, pessoal, nunca foi um privilégio tão alto, né? Um privilégio tão alto para o homem nos tempos atuais de viver em solitude, né? Porque parece clichê, pessoal, mas antes só do que mal acompanhado. Antes só do que mal acompanhado, tá entendendo? Pode falar o que for, pode falar que é corpo, pode falar que é porque tu tá exagerando, pode falar o que for, mas é fato, pessoal, é fato, né, que hoje em dia, assim, por conta dessas narrativas que o tempo todo propagam, né, de que o dinheiro traz felicidade, não, de que a gente tem que ter alguém, independentemente de qualquer coisa. Cara, essas narrativas são complicadas, né? Eu acredito que o intuito principal que a gente tem que sempre lutar é pela liberdade, né? Porque a imposição ela não ajuda, só atrapalha, tá entendendo? Só atrapalha, né? É esse que é o ponto. Porque assim, se a gente for nesse ritmo de o tempo todo obrigar os outros a fazerem isso ou aquilo, pessoal, a gente não vai chegar nunca num denominador comum, tá entendendo? É esse que é o ponto.
né? E propriamente tem que ser muito mau caráter hoje em dia para não reconhecer que existe toda uma agenda misândrica, toda uma agenda anti-homem no Brasil. Tá entendendo? Tem que ser muito mau caráter, tá entendendo? Né? E enfim, o que eu costumo dizer aqui também é que duas iguais parece uma parada polêmica assim, pessoal, mas que é necessária para ser dita nos tempos atuais, né? Que duas iguais não são família, não são casais, né? Não são casais, né? Mas a modernidade o tempo todo quer deturpar os fatos, querendo trazer novas inclusões, modernidade, né? A gente está num mundo cada vez mais maluco, convenhamos, pessoal, né? Mas cabe a nós aqui sempre buscar propriamente o desenvolvimento pessoal, né? Não no sentido de coach, né? Mas propriamente no sentido de desenvolvimento espiritual cada vez maior, né? Aprimoramento no sentido assim aprimoramento físico, aprimoramento no sentido mental, né? Porque essa é uma problemática hoje em dia, pessoal, né? De uma maneira geral, as pessoas estão corrompidas, não só espiritualmente, mas também mentalmente. Mas também tem a parte também, por que não, psicológica, né? Porque muitos querem agir na emoção, né? Não na razão, né? E muitas das vezes, muitos dos problemas, né, que eventualmente a gente pode encarar na vida, né, advém por soluções, né, por vias, que me entendem, por vias racionais, tá entendendo? Né? E o homem ele tem que ser muito mais, e tem que ir muito mais nesse sentido, né? É lógico que as emoções a gente, porque existe essa parada de que tu tá sendo muito emocionado, cara. Se você deixar emoções de lado, né, tu vai ir num viés psicopático, tá entendendo? E não tem que ser dessa forma, né? Eu acredito que tem que ter um equilíbrio, mas propriamente o homem, eu tendo a acreditar que o homem tem que ser muito mais racional do que emocional. Se você não tem emoção nenhuma, é claro, né? Você vai para um viés psicopático, né? Que não é minha conversa aqui, tá entendendo? Meu norte é sempre o equilíbrio, né? Até mesmo nessas questões de relacionamento, né? E hoje em dia a gente vive tempos muito tenebrosos para a liberdade de expressão no Brasil, né? Qualquer coisa hoje em dia ofende, né? Qualquer coisa hoje em dia ofende, né? Então, faz parte, certo, pessoal? Então era isso, né? Era o que eu tinha para dizer por enquanto, né? Lembrando que deixarei links de produtos ligados à minha loja na descrição, relacionado à minha loja de Mercado Livre na descrição, e deixarei também na descrição meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente. Então era isso, valeu, até a próxima.